Existe uma força silenciosa que está sabotando sua vida e você nem percebe. Ela corrói suas conquistas, afasta oportunidades e distorce a forma como você enxerga a si mesmo. E o mais assustador é que ela age dentro de você antes de agir fora. Se você sente que sua prosperidade escapa pelas mãos, que algo sempre puxa você de volta, existe uma razão e hoje eu vou te mostrar qual é. Mas prepare-se, depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para seus pensamentos, suas reações e suas relações da mesma forma. Vamos começar. A verdade é simples e ao mesmo tempo brutal. Tudo o que você vive, tudo o que você atrai, tudo o que você perde ou conquista, nasce primeiro dentro de você. Não é o mundo externo que define sua realidade. É a identidade que você sustenta em silêncio nas camadas mais profundas da sua mente. A tese é essa. Nenhuma técnica, nenhuma proteção, nenhum ritual funciona enquanto sua identidade interna estiver alinhada com a escassez, com a comparação e com a sombra não integrada. Tudo que você teme, tudo que tenta evitar, tudo que acredita precisar se defender é exatamente o que continua criando sem perceber. A prosperidade verdadeira não nasce de esforço, nasce de coerência interna. A inveja, tanto a que você sente quanto a que recebe, é só o sintoma de um ponto cego psicológico que ainda não foi iluminado, e enquanto a sua identidade permanecer presa à ideia de falta, você continuará vibrando no mesmo campo onde a inveja se alimenta, cresce e encontra espaço para agir. Por isso, antes de falarmos de proteção, de energia externa, de pessoas à sua volta, nós precisamos revelar a verdade que quase ninguém quer enxergar. A única força capaz de bloquear ou liberar sua prosperidade é a sua própria sombra. E é encarando essa sombra que tudo começa a mudar. Aqui, neste ponto, é onde a transformação se inicia. A verdade é que cada pessoa carrega dentro de si um conjunto de forças invisíveis que moldam silenciosamente a maneira como ela age, reage e se relaciona com a própria vida. São conteúdos internos que não desaparecem só porque foram ignorados. Pelo contrário, quanto mais escondidos, mais força ganham. E é justamente nessa zona obscura da mente, onde guardamos o que não queremos ver, que surgem os padrões que sabotam a prosperidade, a autoestima e até as relações mais importantes. Essas sombras internas não nascem do nada, elas são formadas a partir de pequenas dores, experiências mal digeridas, crenças herdadas e emoções reprimidas que a pessoa decidiu varrer para debaixo do tapete psicológico. E cada vez que isso acontece, um fragmento de energia fica preso ali, aguardando o momento de se manifestar de forma distorcida. Quando esse material inconsciente começa a se movimentar, ele não aparece como uma lembrança clara, ele aparece como comportamento, comparações silenciosas, incômodos que surgem sem explicação, julgamentos rápidos, raivas sutis, ressentimentos antigos, sensação de inadequação. Tudo isso são sinais de que existe um conteúdo interno pedindo para ser visto. E é exatamente aqui que o tema do vídeo começa a ganhar forma, porque um dos efeitos mais comuns e mais perigosos dessas sombras é a forma como elas distorcem o olhar. Aquilo que poderia ser inspiração vira ameaça, o sucesso do outro vira prova da própria insuficiência, a conquista alheia aciona antigas feridas que nunca foram tratadas, e sem perceber, a pessoa começa a vibrar em um estado emocional capaz de corroer a própria prosperidade. A sombra funciona assim, ela age antes da consciência. Ela faz a pessoa sentir antes de entender, e enquanto ela não é iluminada, ela determina silenciosamente o que você acredita que merece, o que você pensa ser capaz de conquistar, e principalmente como você reage ao brilho de outras pessoas. Por isso é tão importante entender esse mecanismo, não para apontar culpados, mas para perceber o quanto da sua realidade atual é resultado de uma camada da mente que você talvez nunca tenha acessado conscientemente.
Toda transformação verdadeira começa quando você reconhece esse território interno, não com medo, mas com honestidade, porque é nesse reconhecimento que o processo de libertação realmente começa. A maioria das pessoas acredita que entende o que está acontecendo dentro delas, mas não entende. Carregam conceitos distorcidos, rótulos prontos, frases feitas que repetem como mantras, e tudo isso cria uma névoa mental que impede qualquer progresso real. Antes de avançarmos, é preciso limpar essa névoa, é preciso olhar para aquilo que você achava que sabia e desmistificar. A primeira verdade é simples, mas ninguém gosta de enfrentar. Aquilo que você sente diante do sucesso do outro revela muito mais sobre você do que sobre o outro. Não é apenas um incômodo passageiro ou um comentário inocente, é um sinal de que existe algo dentro de você pedindo para ser visto, compreendido, ressignificado. Outra distorção comum é acreditar que a inveja vem apenas de fora, como se fosse uma flecha atirada por alguém distante, mas não é assim que funciona. O campo emocional humano não opera por distância física, opera por ressonância. A energia que te afeta é a que encontra espaço dentro de você. Se não houvesse espaço, ela não entraria. Se não houvesse brecha interna, a flecha não alcançaria você. E talvez o maior mito de todos seja imaginar que inveja é simplesmente desejar o que o outro tem. Não é. Desejar é humano, desejar é criativo, é impulso vital. A verdadeira inveja é quando o sucesso do outro aciona a sua ferida e a ferida reage com dor, crítica, ironia ou julgamento. É quando a conquista alheia expõe o buraco que você ainda não preencheu. Desmistificar é isso, tirar a maquiagem das emoções, olhar para o que realmente está acontecendo sem negar, sem suavizar, sem fugir. Porque enquanto você acreditar nas versões distorcidas que criou, não vai conseguir acessar o poder que existe por trás dessa sombra. E sim, existe poder, mas ele só se revela quando a máscara cai. Este é o ponto em que a jornada começa de verdade, quando você aceita ver o que estava escondido e percebe que nada ali era tão assustador quanto parecia. A sombra perde força quando é vista, a mentira perde força quando é nomeada, a confusão perde força quando a verdade entra. Agora que a névoa está sendo levantada, podemos ir mais fundo. Quando você começa a observar sua própria história com honestidade, percebe que a sombra nunca aparece de forma explícita. Ela se esconde, ela se disfarça, ela se apresenta como opinião, como crítica inocente, como justificativa lógica, mas no fundo é apenas a voz ferida dentro de você tentando não ser vista. E é nesse ponto que a maioria das pessoas trava. Elas acreditam que já entenderam suas sombras, quando na verdade só identificaram a superfície. A verdadeira sombra vive naquilo que você evita pensar, naquela reação instantânea que você tenta corrigir antes que alguém perceba, no incômodo silencioso que surge quando alguém conquista algo que você ainda não alcançou. A sombra se revela na microexpressão que você reprime, no pensamento rápido que você finge que não teve. Na sensação de contração no peito, aquela que aparece e some em segundos, mas deixa um rastro. Essa é a parte mais difícil. Admitir que a emoção que você julgava ser normal, lógica, justificada, na verdade é uma fuga. E quanto mais você tenta esconder isso de si mesmo, mais ela governa suas escolhas sem que você perceba. Porque a sombra não atua somente na emoção, ela atua na postura, no comportamento, na forma como você se compara, na maneira como você reage à vitória dos outros. Na energia que você coloca quando fala sobre alguém, na sutil torcida interna para que o outro não avance tanto assim, e tudo isso acontece muito mais rápido que o seu raciocínio consciente. O corpo percebe antes de você, a energia cai antes de você notar, a mente tenta justificar depois. É por isso que tantas pessoas passam a vida acreditando que o problema está fora, enquanto a raiz está dentro. Não é o outro que te incomoda.
É a parte sua que não quer admitir que ainda carrega cicatrizes não curadas. E quanto mais você tenta ignorar essa cicatriz, mais ela reage ao brilho alheio. O sucesso do outro vira um espelho, e o espelho mostra exatamente aquilo que você ainda não se permitiu expandir, não por incapacidade, mas por condicionamento, por lealdades antigas, por histórias internas que você ainda repete sem perceber. Quando você entende isso, tudo muda. A inveja deixa de ser um sentimento feio e passa a ser um sinal, um marcador, um mapa. Ele mostra exatamente onde existe um potencial bloqueado, onde existe uma força reprimida, onde existe uma versão sua esperando para emergir. Mas para interpretar esse mapa, você precisa de coragem. Coragem para reconhecer que a primeira batalha não é com o mundo, é com a sua própria resistência interna, com o medo de brilhar, com o hábito de se diminuir, com o reflexo de se comparar, com a voz que diz que você não pode. É aqui, nesse mergulho, que você começa a perceber que a inveja, própria ou alheia, nada mais é do que um aviso de que existe uma parte sua pedindo evolução. E se você consegue olhar para ela com honestidade, sem julgamento, algo extraordinário acontece. A sombra deixa de dominar e começa a revelar o tesouro que sempre protegeu, porque toda sombra guarda um potencial escondido, toda ferida guarda uma potência adormecida. Todo incômodo guarda um chamado para expansão. Esse é o ponto em que o trabalho interno realmente começa, e é o ponto em que a maioria foge. Mas você não está aqui por acaso. Se você chegou até este bloco, é porque já está preparado para enxergar mais fundo do que a média das pessoas consegue. E agora a profundidade vai aumentar. Existe um ponto que quase ninguém percebe. Aquilo que te incomoda no outro não fala sobre o outro, fala sobre você. A inveja, o julgamento, a crítica escondida, tudo isso é apenas um reflexo do que já existe dentro do seu próprio campo. Não é confortável admitir, mas é libertador quando finalmente entendemos. A vida coloca pessoas e situações à nossa frente, não para nos provocar, mas para revelar o que ainda está escondido. Quando você sente um aperto inexplicável diante da conquista de alguém, quando algo em você se contrai sem razão aparente, essa reação não é um ataque externo, é uma mensagem interna. É o seu inconsciente tentando conversar com você, e esse é o ponto crucial, a projeção. A mente projeta aquilo que não quer olhar, a sombra que você não aceita em si, aparece nos outros como um espelho ampliado. Você não vê a pessoa, você vê a parte de você que ainda não foi acolhida. E quanto maior a resistência, mais forte o espelho brilha, por isso a inveja dói. Não porque o outro conquistou algo, mas porque aquilo toca justamente a ferida que você escondeu. A vitória dele acende uma luz no lugar onde você guardou um desejo antigo, um medo esquecido, uma crença limitante. A sombra reage, e você confunde essa reação com um problema externo. Quando você entende isso, tudo muda. A inveja deixa de ser um ataque e passa a ser um convite para investigar o que você tem evitado sentir, um convite para reconhecer a parte de você que ainda pede cura, um convite para parar de fugir. E a verdade é simples, ninguém projeta o que já está resolvido. A alegria genuína pela prosperidade alheia só nasce em quem já se alinhou com a própria força interna. Quem vive em abundância real não precisa derrubar ninguém porque não enxerga o outro como ameaça, mas como confirmação. Olhar para o espelho dói no começo, mas é exatamente ali que está a chave. Toda projeção que você identifica é uma porta aberta para o seu próximo nível. Quando você acolhe essa sombra, a energia que antes te drenava se transforma em potência. Aquilo que antes te incomodava passa a te impulsionar. E é isso que separa quem fica preso aos mesmos ciclos de quem realmente cresce. A coragem de assumir que o inimigo nunca esteve do lado de fora. Sempre esteve dentro. E é vencendo esse inimigo interno, o espelho distorcido, que você finalmente começa a caminhar na direção da sua verdadeira prosperidade, e é exatamente aqui que tudo vira.
Porque chega um momento em que a pessoa percebe que não está lutando contra algo externo, está lutando contra si mesma. É quando ela finalmente nota que não é a inveja do outro que a enfraquece, é a própria vibração interna que abre a porta para essa energia entrar. E essa constatação dói porque é simples demais, direto demais, inescapável. A virada acontece quando a máscara cai. Não é o olhar alheio que bloqueia sua prosperidade, é o medo silencioso de não ser suficiente. E é aí que o conflito explode, porque a mente quer proteger o velho eu, a velha narrativa, o velho mecanismo de defesa. Ela diz que o problema está lá fora, mas o corpo sabe, a consciência sabe, a vida sabe, e começa um verdadeiro choque interno entre o eu que quer subir e o eu que se acostumou a viver pequeno. Nesse ponto, a pessoa sente como se estivesse dividida, uma parte tentando avançar, outra puxando de volta. É a sombra resistindo à luz, é a escassez tentando sobreviver. E esse é o momento decisivo, o instante em que muitos desistem, muitos fogem, muitos se sabotam, porque assumir que o obstáculo sempre esteve dentro é a verdade mais libertadora e ao mesmo tempo mais desconfortável que existe, mas para quem permanece, para quem sustenta esse impacto interno sem fugir, nasce algo novo, um tipo de clareza que corta como uma lâmina. Se a sombra foi criada dentro, ela só pode ser dissolvida dentro. E é aqui, exatamente aqui, que o caminho começa a mudar. Porque o conflito deixa de ser um inimigo e se torna a porta de entrada para a expansão. Quando falamos em sombra, não estamos falando de algo abstrato, teórico ou místico. Estamos falando de forças internas que atuam o tempo todo, moldando decisões, sabotando caminhos e influenciando tudo aquilo que você manifesta no mundo. E a inveja não nasce do nada, ela é apenas a porta que revela um corredor muito maior dentro da sua psique. A verdadeira raiz da inveja é a dor não reconhecida. É aquele ponto interno onde você ainda não se sentiu suficiente, onde ainda acredita que existe algo errado em você. Esse é o centro nervoso da sombra, um lugar onde antigas feridas continuam vivas, silenciosas, pedindo para serem vistas. E quando a vida coloca alguém ao seu lado, prosperando, conquistando, avançando, aquilo que estava escondido em você começa a pulsar. Não porque o outro está brilhando demais, mas porque você está apagado demais no lugar errado. A inveja é apenas o reflexo dessa desconexão. O grande erro das pessoas é achar que a inveja é sobre o outro. Não é, nunca foi. É sobre você, sobre a distância entre quem você é e quem você sabe, no fundo, que poderia ser. E quanto maior essa distância, mais intensa se torna essa energia densa que chamamos de inveja. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. A inveja é um guia, um mapa. Ela aponta exatamente onde você ainda não se permitiu crescer. Onde você está reprimindo seu brilho, onde você está recusando seu próprio poder. A sombra não quer te destruir, ela quer te completar. Mas enquanto você olhar para ela com medo, com vergonha, com rejeição, ela continuará encontrando caminhos para surgir distorcida como raiva, competição, comparação, ressentimento. Quando você tem coragem de entrar nesse território interno, algo muda. A mesma energia que antes drenava começa a impulsionar. Aquilo que era peso vira combustível. A parte de você que invejava passa a admirar, aprender, modelar, expandir. Essa é a alquimia real. Transformar um impulso destrutivo em força criativa. E aqui está o ponto central desta expansão. Ninguém sente inveja daquilo que não deseja profundamente. A inveja revela seu chamado mais íntimo. Se você sentir desconforto diante do sucesso de alguém, ao invés de se envergonhar ou negar, pergunte-se:
O que essa conquista está querendo me mostrar sobre mim? Porque você não sente inveja daquilo que não está alinhado com o seu propósito. Você sente inveja do que nasceu para viver, mas ainda não está permitindo. Esse é o convite que a sombra te faz. Despertar. A partir do momento em que você assume isso, a energia que antes te segurava começa a abrir caminho, porque finalmente você parou de lutar contra a sombra e começou a usá-la para crescer. É aqui que a identidade se transforma. É aqui que a consciência muda de frequência. É aqui que a prosperidade deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser uma consequência natural. A sombra é profunda, sim, mas ela é sua alavanca. E quanto mais fundo você mergulha nela, mais alto você pode subir. A transformação começa no instante em que você decide parar de dialogar com a sua antiga identidade. Não é um processo intelectual, é um reposicionamento interno. É a troca silenciosa de um eu cansado por um eu que finalmente assume o próprio lugar no mundo. Reprogramar-se não é decorar afirmações, nem repetir frases bonitas. É confrontar o ponto exato onde você se perdeu de si mesmo, aquela decisão infantil, aquela ferida antiga, aquele momento em que você concluiu, mesmo sem palavras, que não era o suficiente. É ali que começa a mudança. A identidade antiga sempre vai tentar te puxar de volta. Ela vai usar o medo, a dúvida, a comparação, até a própria lógica. Mas toda vez que você sentir essa força te chamando, lembre-se, não é você, é apenas a versão que aprendeu a sobreviver, não a prosperar. A reprogramação verdadeira é feita em 3 movimentos internos simples, mas poderosos. Primeiro, reconhecer, ver a sombra sem fugir, admitir a parte de você que ainda vibra na falta, no medo de perder, na necessidade de se defender. Reconhecer desmonta a ilusão. Segundo, desapegar. Deixar cair a narrativa antiga, a história que você contou por tanto tempo que quase virou verdade, o personagem que você interpretou, mas que nunca representou quem você realmente é. Desapegar abre espaço. Terceiro, internalizar, respirar uma nova identidade, até que ela se torne inevitável. Não é fingir, é agir como alguém que já entendeu que nada falta, nada ameaça, nada compete. É ocupar o corpo com essa certeza. Quando você internaliza a abundância, o seu campo muda antes mesmo da sua vida mudar. A transformação acontece quando você para de lutar contra o antigo e simplesmente cresce para fora dele. A nova identidade não nasce quando você a afirma, e sim quando você a pratica. Quando você escolhe repetidas vezes a versão que expande, mesmo que a antiga peça para ficar. E é nesse ponto que tudo começa a se reorganizar. O olhar muda, a energia muda, as decisões mudam. E a realidade inevitavelmente acompanha, porque quando a mente muda de frequência, a vida não tem escolha a não ser seguir junto. Este é o caminho, simples, profundo, direto, reconhecer, desapegar, internalizar. É assim que a sombra se dissolve e dá lugar ao que sempre esteve esperando para emergir. Você, em sua potência inteira. No fundo, tudo se resume a uma pergunta simples, mas que quase ninguém tem coragem de fazer para si mesmo. Qual é a história que eu conto quando ninguém está ouvindo? Porque é nessa história silenciosa e íntima que você revela quem realmente acredita ser. Talvez você passe a vida tentando parecer forte, tentando parecer seguro, tentando mostrar que nada te afeta. Mas quando a casa está em silêncio, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe exatamente onde dói. Você sabe onde ainda existe medo, onde ainda existe comparação, onde ainda existe aquela sensação de que deveria estar mais longe, e é nesse ponto que tudo se transforma, porque o mundo não muda quando você aprende uma técnica nova, mas quando você para de fugir daquilo que te acompanha há anos. Então eu quero que você faça uma pausa agora, respire e observe.
O que acontece dentro de você quando alguém ao seu redor cresce? Quando alguém conquista algo que você ainda não conquistou? Quando a vida parece fluir para o outro enquanto você ainda luta? Essas respostas dizem mais sobre a sua prosperidade do que qualquer planilha, qualquer curso, qualquer estratégia externa. Porque não é o que falta que te prende, é o que você ainda não quer olhar. E quando você tem a coragem de olhar, a sombra diminui. Quando você reconhece, a dor perde força. E quando você assume que está pronto para crescer, o campo responde. A vida não exige perfeição, a vida só exige honestidade com você mesmo. E talvez esse seja o momento em que você finalmente escolhe parar de se esconder e começar a se permitir. No fim de tudo, existe uma verdade simples e incontornável. Nada do que você busca está fora. O que te protege, o que te impulsiona, o que te eleva, tudo nasce dentro. E quando você percebe isso, quando essa compreensão desce do intelecto para o corpo, algo muda para sempre, porque é nesse instante que a comparação perde o sentido, é nesse instante que o medo de perder se dissolve, e é nesse instante que a inveja, seja a que você sente ou a que alguém projeta em você, deixa de ter qualquer poder. A vida começa a fluir de um outro lugar, um lugar onde você não disputa espaço, você cria espaço, onde você não se fecha, você transborda. Onde você não se defende, você simplesmente existe em abundância. E quando você se posiciona assim, o mundo inteiro responde. As portas que pareciam trancadas se abrem. As oportunidades que pareciam distantes se aproximam. E aquilo que antes te ameaçava se torna irrelevante. Afinal, você não veio aqui para se esconder. Veio para expandir. Veio para ocupar o seu lugar. Veio para viver uma vida que não se limita ao que disseram que era possível. A sombra só te aprisiona quando você foge dela. Quando você olha para ela, encara, entende, limpa, ela se torna força. E é essa força que agora começa a nascer dentro de você. Você não é alguém que precisa se proteger. Você é alguém que finalmente entende que nunca esteve em perigo. A partir daqui, a sua história muda e o mundo ao seu redor muda junto. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, então permita-se dar o próximo passo. Aproveite enquanto a clareza ainda está viva dentro de você. Não deixe que a rotina apague o impulso que nasceu agora. Inscreva-se, ative as notificações e permaneça por perto, porque daqui pra frente cada conteúdo será um novo degrau nessa jornada de expansão. E se alguém veio à sua mente enquanto você assistia, alguém que precisa despertar para essa conversa, compartilhe. Uma única frase pode acender uma transformação inteira. Nos vemos no próximo vídeo.